a pauta fala sobre a transição de governo e sobre as dificuldades também do novo governo, porque aliados de Lula na nova bancada federal do Paraná são minoria. Dos 30 parlamentares que vão defender os interesses do Estado na Câmara Federal na próxima legislatura, apenas 8 são aliados formais do presidente eleito. Ou seja, eles fazem parte das siglas que compuseram a aliança pela eleição de Lula. Os petistas Gleisi Hoffmann, Carol D'Artora, Zeca Dirceu, Enio Verri e Tadeu Venere, além daqueles que também são considerados aliados, Aliel Machado, do PV, Luciano Dutti, do PSB e Toninho Vancher, do PROS. A deputada federal eleita pela primeira vez, Carol D'Artora, do PT, ressaltou a importância da realização de um processo de transição estratégico entre este governo e o próximo, de Lula. Vamos ouvir o que foi que ela disse. Essa transição de governo dependerá da sua preparação. E é preciso identificar com clareza os objetivos a serem alcançados, traçar uma estratégia e executá-la com a máxima precisão possível. E um líder global, estadista como Luiz Inácio Lula da Silva, saberá conduzir esse processo cumprindo objetivos estratégicos, como preencher os cargos de primeiro escalão com pessoas mais capazes para assumirem as posições, definir um processo efetivo para a tomada de decisões, efetuar as nomeações para os cargos estratégicos de governo, garantir que as mais de 140 empresas e agências públicas federais funcionem da melhor forma e transformar os compromissos de campanha em realidade. Da mesma forma, 8 naturais opositores são deputados das siglas que formalmente apoiaram Jair Bolsonaro. São 3 representantes do PL, Felipe Barros, Jacobo e Vermelho. 4 filiados ao Progressistas, Dilceu Esperafico, Pedro Lupion, Tião Medeiros e Ricardo Barros, além de Diego Garcia, do Republicanos. Sendo assim, a maior parte dos parlamentares paranaenses na Câmara pertencem a legendas que não declararam oficialmente aliança com nenhum dos 2 candidatos, 14 no total. Porém, a maior parte dos demais deputados e deputadas carregam a bandeira anti-PT, como, por exemplo, Deltan Dallagnol, do Podemos, Felipe Francischini, do União Brasil e Sargento Farrur, do PSD. Os outros políticos que conquistaram uma cadeira na Câmara são Beto Preto, Sandro Alex, Paulo Litro, Leandre, Luísa Canziani e Luiz Nishimori, todos do PSD. Matheus Laiola, Nelson Padovani e Geraldo Mendes, do União Brasil, Sérgio Souza, do MDB e Beto Richa, do PSDB. O deputado federal reeleito Sandro Alex, do PSD, ressaltou que o resultado das urnas deve ser respeitado e criticou os atos que bloquearam rodovias pelo país todo. Segundo ele, os eleitores de direita não podem agir de uma forma que eles mesmos criticavam há alguns anos. A população escolheu o outro candidato e eles então decidiram fechar as estradas. Realizar exatamente aquilo que a direita, que os conservadores sempre criticaram da esquerda, que é o direito de ir e vir não ser preservado, que é você fazer o fechamento e greve geral, mas alguns insistem em fazer aquilo que eles condenavam que era feito pela esquerda. Isso aconteceu o quê? Viraram aloprados? Nós vamos respeitar o Estado Democrático de Direito. Vamos respeitar o resultado das urnas da população. E daqui, na próxima eleição, nós vamos disputar novamente. É isso que deve ser feito e não o que está acontecendo no país, infelizmente. Em conversas de bastidores, Mark, petistas apontam que tanto o PSD como a União Brasil podem ser os primeiros alvos na busca pela ampliação da base aliada no parlamento. Olha, vamos aqui falar a verdade. O Lula vai ter dificuldades no Congresso, isso é óbvio. Mas, fazendo o recorte aqui do Paraná, estou olhando aqui, Camila, os 8 parlamentares eleitos formalmente com o apoio de Jair Bolsonaro. Dos 8, fica a metade, de fato, na oposição. Tem ali o Felipe Barros, aliado histórico do Bolsonaro, né? O Diego Garcia, também aliado histórico do Bolsonaro. E aí mais 2 ali que eu não sei o que vão fazer. Dos 8, 4 ficam. Pode escrever e me cobre depois. Então o que eu quero dizer é o seguinte, tem muita gente que surfou na onda do bolsonarismo e vai pular a cerca ali na frente pro lulismo. Mas olha, não passam o Natal juntos. Pode esperar. Mesmo com essas traições, e as traições, entenda, não é o presidente Jair Bolsonaro, é o eleitor.
O eleitor que concedeu o seu voto, deu a procuração de representação a esses deputados, porque eles contaram uma coisa, contaram uma história, disseram que estavam aliados a um lado, né, que representavam aqueles valores, aquelas ideias, aquelas propostas, e como mudou o governo, eles vão para o outro lado. Eu quero falar para esses deputados que eles têm que ficar de olho, porque as manifestações de ontem deram o tom que os eleitores estão acompanhando o processo. E a minha aposta é que o candidato, né, agora os deputados que mudarem de lado ao longo do mandato podem ficar pelo caminho. Vamos lembrar aqui da Joyce Hasselmann, vamos lembrar aqui do Frota, vamos lembrar aqui do Dória. Todos eles mudaram de lado radicalmente e acabaram ficando pelo caminho. Isso é um alerta só. Mas mesmo com as traições, a vida do Lula não será fácil no Congresso Nacional. Mas, Camila, eu vou já jogar a bola para você. Ele tem feito ações, intervenções para tentar facilitar essa vida dele, principalmente tentando melhorar a relação com Arthur Lira, não é isso? É isso, e essa é uma vocação do Lula, né? Ele é conhecido como um político que é bastante acessível, né? É bastante aberto ao diálogo e consegue, por conta disso, trazer muitos aliados para si. E o que já está sendo feito, Mark, é justamente nessa fase de montar um governo de transição, trazer esses partidos que, primeiro, auxiliaram durante a campanha, então o MDB de Simone Tebet, outros partidos que foram importantes nesse processo, e aí, num passo seguinte, também trazer talvez pessoas que possam fazer parte depois, então, das eleições, agora, já integrar esse governo de transição, justamente fazendo essa sinalização, né, de que eles estarão abertos ao diálogo com todas essas pessoas, porque eles sabem, o PT, não só o Lula, de que vai ser necessário fazer essa grande coalizão para governar. Você falou ontem, Mark, sobre essa questão do blocão, que é suprapartidário, né, então, que vários outros partidos se uniriam ali para fazer essa bancada de oposição realmente ao governo e conseguir avançar pautas que a gente sabe não são prioritárias para o PT. Mas no final das contas, né, Camila? É uma tentativa, claro, mas caso eles consigam, Mark, a gente já sabe que alguns desses partidos de fato vão acabar se unificando, mas também sabemos que a União Brasil está ali bem em cima do muro e pode ser que acabe pendendo realmente para o lado do petismo, ou seja, do governo, mas de qualquer forma, caso a gente tenha uma bancada ali unificada de muitos partidos contrários, né, que vão fazer oposição ao governo, essa bancada vai ter um poder decisivo porque vai conseguir não só avançar com pautas que talvez não sejam do desejo do governo, mas também vai ser o principal mote, ali, o principal ponto de negociação do governo quando for necessário aprovar pautas que sejam de interesse, então, da atual gestão. Então, eles vão ter um poder muito grande, né? O legislativo vai ser preponderante nesse momento, eles têm uma força ali que acaba se igualando em alguns aspectos com o poder executivo, em especial por conta do orçamento secreto. Então a gente já sabe que vai ser necessário realmente muito diálogo para conseguir vencer essas diferenças e trazer para si mais e mais aliados. Tanto que o Alckmin, hoje ele já teve ali algumas reuniões, principalmente com o governo, mas tem encontros já agendados com o presidente da Câmara, também com o presidente do Senado. Ele conversou hoje com os relatores, né? O relator do orçamento deve conversar também com o relator ali do orçamento misto, porque vai ser ele que vai conseguir dar mais detalhes para que eles consigam aprovar essa PEC que já se sabe será necessária para que o governo no ano que vem consiga executar os planos que estão ali postos no papel. Então eles já começaram esse diálogo com o legislativo e vão avançar cada vez mais porque sabem dessa dificuldade.